Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 1. Coloca a mão no seu coração e diga assim: obrigado, Jesus, por ter vida para ouvir a tua palavra. Diga: Jesus, fala comigo. Diga para o seu irmão, sua irmã, bom dia. Diga para ele, para ela aí, bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Diga assim: não fica triste não. Deus corrige quem Ele ama. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Atenção. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo o irmão Lázaro estava o quê, igreja? Olha, para entender essa história, você viu que a Bíblia fala que estava enfermo um certo Lázaro, da aldeia da sua irmã Marta e da sua irmã Maria, e a Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Para entender essa história, eu vou pedir para você ir lá em Lucas capítulo 10, versículo de número 38, vamos lá. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me o que, igreja? Você notou aqui a Marta, presta atenção, ela, enquanto a Maria sentava para ouvir, a Marta ficava fazendo os afazeres, fazendo os trabalhos. Olha para o pastor aqui. Primeiro, na sua opinião, quem que é espiritual, a Maria ou a Marta? Quem que é, pessoal? Porque enquanto a Marta se afadigava com coisas terrenas, a Maria, ela sentava para ouvir a palavra de quem? E aí então é óbvio que se a Maria era espiritual, a Marta também. A Marta era o que, igreja? Carnal. Então, presta atenção. Continua a leitura para você entender melhor. Vamos lá. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será o quê? Vocês não conseguiram notar? Que enquanto a espiritual ouvia, a carnal, ela ficava afadigada com muitas coisas. Por que eu li isso aqui? Agora você vai entender. Volta lá em João capítulo 11, versículo 1. Então a Marta, ela era espiritual ou carnal? Carnal. E a Maria, igreja? Espiritual. Guarda esses detalhes que vai ser muito importante para o nosso desenvolvimento aqui agora. Capítulo de número 11 do Evangelho de João, versículo 1. Ó. Então estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia da Maria. De Maria, que era o quê? Vamos lá, gente. Espiritual. E de sua irmã Marta, que era o quê? Agora você vai entender melhor. Ó. E Maria, a espiritual, era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Agora a Bíblia vai mostrar para a gente algo muito importante no verso 3, mas antes deixa eu te mostrar. Você notou que apareceu uma enfermidade no ambiente onde existia uma espiritual e no ambiente onde existia uma o quê? Gente, olha para mim, enfermidade, problema, dificuldade, aparece em qualquer lugar. Eu estou nessa introdução falando isso porque tem gente que está aqui que quer botar a culpa da doença dela num pecado. Às vezes não tem nada a ver, irmão. Ah, pastor, eu estou sofrendo isso, talvez Deus esteja me tratando. Eu creio que às vezes pode acontecer, mas não significa que a pessoa que ela é espiritual, que ela não vai ter na casa dela um tipo de decepção. Para com esse negócio de demonizar tudo. Eu sei que o demônio está por trás de toda a normalidade, a gente sabe disso. Mas, amigo, a enfermidade não é porque você é crente que você vai ser livre dela. Às vezes passar por alguma situação assim adversa. Eu estava vendo um dia desses atrás, teve uma pessoa que chegou aqui para mim e falou assim: pastor, por favor, ora por mim, pastor. Minha mãe está passando muito mal lá em casa. Eu olhei para ela e dei vontade de falar assim para essa pessoa: eu vou orar, mas você não está nem sabendo que minha mãe está internada? Às vezes a gente está na situação igual. Para de ficar achando que doença ou problema é pecado, irmão. Para com isso. Começa a entender como que Deus ele trabalha. Então, num ambiente onde existia uma carnal e uma espiritual, apareceu a enfermidade. Verso 3, vamos lá. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor,
Eis que está enfermo aquele que o que, igreja? Você notou? Elas mandaram um pedido de oração até Jesus. Jesus estava num certo lugar, chega alguém ali com um papelzinho, lógico que não foi com isso, mas chega alguém com o mensageiro e falou, essa pessoa falou assim: Jesus, a Marta e a Maria mandaram dizer para o Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Por que a Bíblia faz questão de mencionar que o Lázaro que estava enfermo, mas ele amava o Senhor? Rapidinho, não precisa abrir não, o Diogo coloca João 14, 21, só para você entender o porquê que ele era amado por Jesus. Não era, pastor, ele amava o Senhor, sim, mas olha por que ele era amado por Jesus. Deixa marcado aí que eu volto. 14, 21, o Diogo coloca ali, ó. Aquele que tem os meus o quê? E os o quê? Este é o que, igreja? E aquele que me ama será amado de quem? Olha que coisa linda agora, ó. E eu o amarei e me o quê? Olha para mim, Jesus amava Lázaro? Porque lá... Não? Que isso, irmão? Meu Deus do céu. Jesus, igual quarta-feira, sexta do céu, eu estava pregando um negócio aqui. Sei que eu estava falando assim, de fé, né? Eu falei assim, a pessoa não sei o que é fé. A irmã falou assim, morte, não tinha nada a ver com a mensagem. Eu falei, irmã, tá com a cabeça onde, filho? Fica conectado aqui. Mas Jesus amava Lázaro, sim ou não? Sim. Mas por que Jesus amava Lázaro? Porque ele guardava o quê? Mas olha o final desse versículo. E me, o quê? E me manifestarei a quem? O Lázaro poderia ficar tranquilo ou não? Sim. Jesus iria ou não se manifestar a ele? Olha para mim aqui, eu não sei porquê, não fazem parte da mensagem, mas fique em paz. Se você ama o Senhor, Ele a qualquer momento Ele vai se manifestar a seu favor. Mas não ia nem falar isso aí. Volta lá, por favor, versículo 4 agora, capítulo 11. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para o quê? Mas o que, igreja? Para a glória de quem? Para que o Filho de Deus, né, seja glorificado por quem? Olha aqui para mim. Você notou que a mesma pessoa que veio receber, que veio dar a notícia para Jesus, pedir oração, recebeu de Jesus uma palavra? Jesus olhou para aquela pessoa assim, ó, volta lá e fala com Marta e com Maria e com o próprio Lázaro, que essa enfermidade aí não é para a morte. Essa enfermidade é para que se manifeste nele a glória de quem? Quantas vezes a gente está aqui na igreja e a gente passa por uma luta e a gente não observa que aquela mensagem que o pastor está dando é o próprio Jesus impedindo para poder me enviar. Olha para o pastor, eu sou humano como você, eu tenho as mesmas necessidades como você, preciso das mesmas coisas que vocês precisam. Mas não olhe o pastor como um simples homem, qualquer homem qualquer. Não estou falando de mim aqui não. Pastor Jaime, pastor Fatioli que estava aqui, pastor da fé que já foi pastor aqui, missionário. Entenda que através deste homem, de alguma mulher, o que for, tem a pastora Mitz, tem a pastora Gorete, Deus está enviando para você uma palavra. Só que às vezes a gente não entende que a palavra que Deus dá, olha Isaías 55, 11, ela não volta vazia. Deixa marcado aí que eu volto. Mas Isaías 55, 11. Atenção aqui, gente. Aí a gente acha que o pastor às vezes está jogando indireto. Não estou não, irmãos. É igual quando... Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, eu preciso falar isso para você não entender o pastor errado. Eu respeito você, irmão, respeita o meu entendimento bíblico, respeito o seu. Não tem esse negócio de falar que política e religião não se mistura. Porque tem igreja que está sendo fechada por causa de política. É ou não é, pessoal? Você está vendo lá na Nicarágua os padres lá? Tem que orar por eles. Eu estava vendo um vídeo agora, um dia desse atrás, e o padre, na missa de domingo, tentando colocar os fiéis lá para dentro da igreja, e os policiais tirando os fiéis da igreja, irmão. A que ponto? Aí você vai falar para mim, pastor, mas eu discordo, o altar tem que ser usado para isso. Mas olha para mim, eu não te instruo, presta atenção, sobre vida financeira? Sim ou não? Eu não te instruo sobre saúde aqui? Falando sobre como Deus cura? Por que eu não posso falar de política? Aí tem gente que vira a cara e sai da igreja. Eu estou sendo bem sincero com você. A minha vida não muda por causa disso, pessoal. Mas eu preciso entender isso. Preciso que você entenda que a gente está aqui é como mensageiro que passa para você uma palavra. Eu não estou falando de político nenhum aqui. Eu só estou pedindo para você entrar no seu telefone depois do culto e colocar perseguição a cristão na Nicarágua. Você vai entender o que está acontecendo. Se você não percebeu, quem é que tem autoridade para fechar a igreja? Não, de acordo com a Constituição, ninguém. Mas na pandemia não fecharam? Aí você acha para mim que isso é normal?
Rapaz, é só uma pessoa que está com a cabeça muito fechada que não entende que por trás disso tem o dedo do inimigo. Já mostrando para o pessoal do Brasil o que está para acontecer. E tem crente, não, o pastor está ali em cima, agora ele está falando na cara. Você nunca abre a sua boca para falar um negócio desse, irmão. O pastor pode estar no pecado lascado. Nunca esqueça disso. Maldito é aquele que tocar no ungido de quem? Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. Eu não estou falando de mim agora. Eu estou defendendo a classe pastoral. Eu estou vendo crente jogando indireto. Primeiro que você não tem nem coragem de chegar e expor sua opinião. Você fica mandando indireto. E não estou jogando piada para ninguém. Entenda como Deus quer que você entenda. Política e religião mistura assim. Política fechou terreiro na época da pandemia. Fechou a igreja católica, fechou a igreja espírita, fechou a igreja de tudo quanto é jeito. E você está achando que isso é normal? Você entra na Nicarágua e entra no Google e coloca perseguição a cristãos na Nicarágua. Você vai entender que não é uma perseguição qualquer. É a profecia se cumprindo. E tem gente que está achando que a gente está aqui falando de nós mesmos. Pelo amor de Deus, gente, começa a enxergar as coisas de forma espiritual. Eu volto a dizer, não estou aqui querendo, com todo respeito, não estou aqui para te agradar, não. Mas eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por mensageiro de Deus. Respeito qualquer, você pode falar que você vai votar até com todo respeito, até não sei quem. Para mim está tudo certo. Eu sou convicto que eu não mudo ninguém, é o Espírito Santo que convence. Porque eu estou querendo dizer o seguinte, tem gente que acha que a gente está aqui, que a gente está falando da gente, não estou não, pessoal. A gente está aqui para enviar para você uma mensagem. Olha para mim, é Constituição, ninguém pode impedir, amigão, a igreja de pregar, seja ela qual denominação for. E vocês precisam acordar para poder orar, não só pelo Brasil. Alguém aqui já foi na China? Poderia ir. Só que quando você chegar na China, lá no aeroporto, você tem que desinstalar o aplicativo da Bíblia. Ah, não, política não... Eu já entrei nesse, eu não queria entrar. Mas tem que falar, o Daniel, por que ele foi jogado na cova dos leões? Porque deram um decreto. Decreto quem dá é quem? É político. Deram um decreto, o Daniel não obedeceu, foi para a cova dos leões. O Sadraque, Mesaque e Abidnego, a mesma coisa. Gente, vamos acordar, pessoal. Se eu falo para você de saúde, falo de dinheiro aqui, de vida financeira, de empresa, de família, eu não posso falar de política? Ah, irmão, com todo respeito, você precisa abrir a sua mente para essas coisas, porque a política influencia, inclusive, deixa para lá. Nossa, Deus do céu. Por que eu estou falando? Jesus usou aquele rapaz para ser um mensageiro. O mensageiro, ele traz a palavra. Eu não vou perder o fio da meada não, pessoal, mas eu precisava falar isso aqui, que eu estou vendo crentes. Você quer ser mais santo que os outros, rapaz? Eu tenho, com todo respeito, ojeriza de gente que arrota a santidade, que fala que é mais santo que o outro. Você é até mais pecador que o outro. Não acho que não tem que. Você tem que, com todo respeito, orar que Deus vai te mostrar que você está errado. Vamos lá. Olha a palavra que Deus envia por intermédio de um mensageiro. Ó. Assim será a palavra que sair da minha o quê? Ela não voltará para mim o quê? Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que há o quê? Se a Marta e a Maria conhecessem Isaías, capítulo 55, versículo 11, elas não tomariam a decisão que lá na frente elas vão tomar, que Jesus desagradou. A palavra que Deus dá, ela volta vazia? Ela cumpre ou não cumpre? Então pode ficar tranquilo, que cada vez que você se assentou aqui, não foi em vão. Você se assentou para ver a palavra de Deus se cumprir na tua vida mais cedo ou mais tarde. Você pode ter certeza disso. E eu estou falando isso aqui, tem gente que já ficou triste. Não fica triste comigo, não. Às vezes você não tem capacidade de ficar triste com Deus, você está ficando triste comigo. Não fica não, irmãos. Não fica. Eu estou falando como homem de Deus e quero que você entenda. A Bíblia, sim, ela fala de política. Infelizmente para alguns que não queria entender isso. Mas volta lá, por favor, no Evangelho de João. Jesus então falou, eu vou. Essa palavra precisa se manifestar. Capítulo 11, versículo 5. Atenção agora. Nós vamos ler o 4 de novo? Vamos ler o 4 de novo. Atenção agora. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de quem? Para que o Filho de Deus seja glorificado por quem? Essa palavra que Jesus deu, ele cumpriria ou não o que ele deu? Porque ele falou, gente. Mas vamos lá, lá na frente você vai entender que eles não levaram isso a sério. Versículo 5, por favor. Ora, Jesus amava a quem?
A Marta e também a quem? A sua irmã. E a Lázaro, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde o que, igreja? Atenção agora com o que você vai ouvir aqui. A Bíblia fala que depois que Jesus, ele deu a palavra, ele permaneceu mais quantos dias no lugar onde ele estava? Ele não poderia ter ido antes? Mas por que ele não foi? Existia, lá na frente eu vou falar isso aqui, mas já vou adiantar. Existia uma crença no meio dos judeus, que até o 3º dia, isso eu não estou falando de mim, e nem estudei para isso, eu ouvi um teólogo dizendo isso. Existia uma crença entre os judeus, que até o 3º dia, depois da morte, o espírito da pessoa ficava ainda no corpo, e a qualquer momento ela podia ressuscitar. Jesus vai demorar 2 dias, porque ele vai caminhar durante 2 dias, ele vai chegar no 4º, e você já sabe da história, para poder desmistificar aquele tipo de crença. Aqui o que eu quero que você entenda, Jesus não foi antes, e às vezes ele não manifesta antes para nós, por um simples detalhe, às vezes para provar a nossa fé. Está repleto de casos na Bíblia assim. Você lembra quando Jesus passou em Jericó? Saindo de Jericó, o Bartimeu começou a gritar? Sim ou não, gente? Jesus, presta atenção, Jesus atendeu o Bartimeu na hora? Às vezes é para provar a sua fé. Você lembra, presta atenção, daquela mulher que chegou pedindo oração para a filha, que estava endemoniada? Quem lembra? Jesus atendeu aquela mulher na hora? Às vezes Jesus prova a fé. E se o seu problema não foi resolvido ainda, simplesmente por isso? Agora você tem que entender, versículo 17, pula para o versículo 17. Versículo 17, capítulo 11, vamos lá. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia, quantos dias, igreja? Que estava onde, igreja? Você notou? Jesus então ele caminha, olha o versículo 18 aí, vamos lá, versículo 18, ó. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Não sei se alguém tem na nova tradução da linguagem de hoje aí, mas é em torno aí de 3 quilômetros. A caminhada foi uma caminhada árdua. Aqui nós temos que entender, meu irmão, uma coisa bem séria aqui. Quando Jesus recebeu a notícia, eu preguei isso sexta-feira e eu vou pregar para quem não estava aqui. A situação de Lázaro era de enfermidade, não de morte. Depois que Jesus recebeu a notícia, piorou ou melhorou? Piorou ou melhorou? Quantas vezes a gente está aqui orando por Jesus e parece que as coisas pioram, né? Sexta-feira eu preguei isso, eu vou repetir. Às vezes, presta bastante atenção no que você vai entender. Deus permite piorar muito, para depois melhorar muito. Tem muita gente que está aqui que aparentemente Jesus está demorando a resolver o problema dela. E aparentemente as coisas pioraram. Não foi só com o Lázaro que aconteceu isso. Você lembra de Jairo? Quem lembra de Jairo? Ele chegou e pediu oração, a filha dele ainda estava viva. Jesus então falou, vou lá na sua casa. No meio do caminho ele para com a mulher do fluxo de sangue. Preguei sexta-feira. Jesus então começa a conversar com a mulher de sangue. De repente chega a notícia, ô Jairo, não incomoda mais o mestre, a sua filha está morta. O Jairo foi até Jesus, a filha estava viva. Foi só ir até Jesus que a filha morreu. Piorou ou melhorou, gente? Às vezes quando a gente vai até Jesus em oração, aparentemente as coisas pioram, pessoal. Mas não é para você desistir. Jesus ele tem um plano. E guarda uma coisa no seu coração. Antes de melhorar muito, pode piorar muito. Atenção agora no detalhe, versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a quem, igreja? A Marta e a quem? Acerca do seu? Quem que é que crucificou Jesus? Quem crucificou Jesus? Quem que perseguia Jesus? Quem que queria a morte de Jesus? A Marta e a Maria aceitaram a influência de quem estava a perseguir o Senhor. Não fica triste com o que o pastor vai lhe falar, mas você tem que tomar muito cuidado com as influências. Às vezes a gente está buscando consolo naqueles que são contra a palavra, irmão. Você me perdoa a maior sinceridade do mundo. Não estou aqui jogando piada para ninguém. Mas olha para mim, tem gente que às vezes a gente se espelha, que aquela pessoa não tem nada de Deus para poder me oferecer. Eu falei isso aqui e não estou fazendo alusão a ninguém. Mas gente, olha para o pastor aqui. Há uns anos atrás, antes de eu casar, uma pessoa falou comigo assim, você vai casar? Eu falei, vou, está marcado quando? Não, vai ser no mês de junho. Isso era
novembro mais ou menos do ano anterior. Pessoa da minha família. E a pessoa veio falar comigo, rapaz, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, você está me dando conselho? Estou. Eu falei, olha, você só pode me ensinar o que eu não devo fazer. Porque você não é exemplo nenhum de casamento para mim. Às vezes a pessoa entra na internet, irmão, e compartilha frases de gente que nem sabe quem que é. Um dia desse atrás, uma jovem compartilhou no status dela uma frase de uma determinada pessoa. E eu achei a frase muito bonita. Chamei a jovem e falei com ela assim, filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece quem é esse camarada aí? Não, pastor, não conheço, achei bonita a frase. Fui abrir no Google e coloquei lá. Ela leu a história, falou, misericórdia, excluiu na hora o status. Às vezes, meu irmão, a influência ela só piora a nossa situação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Atenção. A Marta e a Maria estão buscando agora consolo, e olha que a Maria era espiritual, naqueles que daqui a pouco iriam crucificar o Senhor. Vou ler com o pessoal lá e posso ler de novo. Não vos enganeis. As más conversações corrompem o que, igreja? Aquela piada que você vê que o cara fala palavrão vai corromper um bom costume. Aquela música que você escuta, às vezes, ela fala de um que foi traído para o outro e ele aqui pensando nela, vai corromper os bons costumes. Às vezes, olha para mim, até o ambiente que eu vivo, ele me influencia. Volta lá, por favor, no Evangelho de João 11:20. Ouvindo, pois, Marta, a carnal, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou o que, igreja? Deixa esse versículo na tela, por favor, Diogo. A Marta, você e eu, nós já sabemos que era carnal. A Maria era espiritual. Na hora que Jesus chegou, quem saiu correndo, igual doido atrás do Senhor? Quem, gente? Gente, não fica triste com o que o pastor vai lhe falar. A carne sempre se precipita. A pessoa que ela é carnal, às vezes ela vai precipitar tanto, que ela não vai nem esperar Jesus chegar, nem Jesus se manifestar. O que tem de gente se precipitando aí não é brincadeira. Enquanto uma ficou assentada em paz, a espiritual, a carne saiu na emoção doida. Eu não sei se alguém já morou na roça aí. Como que você sabe que tem alguém chegando na sua casa? O que começa a latir? Imagina, fica aqui, Marta, vem aqui. E você vai ser a Maria. Fica aqui, você vai ser a Marta, tá? Você vai ser, do Willi parece mesmo a Maria lá, vem que fica aqui. Não, tranquilo, estou falando fique em paz, é espiritual, homem de Deus. E aí começou o cachorro latir, late Pedro, late Pedro. Pedro, começou o cachorro latir. Começou o cachorro latir, Pedro. É isso aí. Vai. Olha para mim aqui. As duas batendo papo e o Lázaro lá morto. O Lázaro lá morto. Você mesmo. De repente, o cachorro late. A Marta sai doida. É ele, é ele, é ele. Vai, não, vai doida, fica você aí, Maria. Olha pro pastor aqui. Tem tanta gente se precipitando em tudo, irmão. Já sai comprando, né? Já sai casando. Tem gente que se voltasse atrás não casaria. Eu sei. Já sai se endividando, já sai divorciando. E a Maria, a espiritual, tá tranquilinha lá, de boa. Hã? Olha, você está entendendo isso aqui, gente? Volta aqui, Marta. Eu falei que eu não ia falar. Mas eu não vou falar. Falo. Latiu o cachorro. O cachorro parece que está com canseira, não está, irmão? Late como você quer latir mesmo, irmão. Vai! Cachorro latiu. A Marta já sai assim. Se me der Se me der um caminhão de areia, eu volto. Se me der um caminhão de areia, eu volto. Seu preço é muito barato, hein? Você está muito barato, hein? Volta aqui, volta. Lá de cachorro. Aí, gostei. É isso aí. Se colocar meu filho na creche, eu volto. Se colocar meu filho na creche, eu volto com você, amigo.
Tá entendendo? Volta. Late, cachorro. Isso. Olha para mim. Quem você está sendo nos dias atuais? A carnal ou a espiritual? Olha a cara da espiritual, olha. O cachorro latir não está escrito aqui. É só para você entender, às vezes, como que acontecem as coisas. Às vezes, uma simples ameaça, o cachorro latiu, é uma ameaça de uma doença, você já sai doido achando que você está doente. Às vezes, é uma simples ameaça, igual uma vez, tem que tomar cuidado com isso. Tinha um camarada que trabalhava junto comigo, que ele gostava de ficar atrás da sala do chefe, na janela, escutando a conversa do chefe. Lá dentro da sala, o chefe falou com o supervisor: olha, não fala nada com ninguém não, mas nós vamos nós vamos aumentar salário em massa. Aí o cara estava escutando assim, escutou demissão em massa. Aí ele chegou, todo mundo do controle ficou, ele falou: ó, fulano de tal acabou de falar, eu escutei, é demissão em massa. Todo mundo ficando doido, desesperado. Aí o supervisor sai de dentro da sala e fala: pessoal, tem uma notícia boa. E todo mundo: vocês estão querendo mandar ele? Não, calma, quem falou isso? Aí todo mundo olhou para ele: acabei de conversar com fulano, é salário, ó, vai aumentar salário em massa. Olha para o pastor, às vezes uma simples ameaça, você sai doida. Olha para mim, às vezes o cachorro latiu em forma de uma discussão com alguém, você já sai doida achando que é uma ofensa. Estou falando como homem de Deus aqui, pessoal. Enquanto a Marta saia doida, o cachorro latia, é isso. A Maria, onde é que a Maria ficava? Olha a cara da Maria. Maria com fome, Maria com sede, Maria feliz, Maria triste. Não muda. Fica ali as duas ali, tá? Não, você vai ficar lá com Jesus, lá, batendo papo. Jesus é a pilastra aí, hoje, vai ilustrar como fosse a pilastra. Olha o versículo 21. Disse, pois, Marta, olha o que a Marta vai falar com Jesus, ó. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? Ela colocou a morte, a culpa da morte de Lázaro em quem? Jesus. Ela não cobrou Jesus? Quantas vezes a gente coloca o Senhor na parede, irmão? Que o Senhor tem que me dar isso. Mas peraí, Ele é Senhor, nós somos servos. Não é o inverso. A Marta vira para Jesus, eu vou representar Jesus, vem aqui. A Marta vira para ele e fala assim: foi o Senhor, a culpa do Senhor. É culpa do Senhor. Olha lá ele morto, olha lá ele morto. Olha lá ele morto, cheirando mal. Tá aqui que o Senhor tem que me dar. O Senhor tem que me... Você está maluco? Você está perturbado? Não, que o Senhor tem que me dar. E às vezes aqui nem é necessário agora, irmão. Tem tanta coisa melhor, você poderia colocar o seu joelho no chão e clamar por libertação da família. Você está clamando por coisa material, irmão. Seu filho vale muito mais do que um carro, do que uma casa, do que um aumento no emprego e por aí afora. Fala, não, vamos marcar um culto aqui. Eu vou dar um exemplo. Aqui Deus nesse dia vai abençoar, vai abrir um monte de porta. Vai um monte de gente. Mas ó, vamos orar pela família, vem pouquinhos. Aí quando acontece algo, olha para mim. A pessoa não se toca. Lá em Lucas 10:38, quando a gente leu, a Marta prestou atenção na palavra? Agora ela não estava cobrando Jesus? Os mesmos que não prestam atenção na palavra, que não lê a Bíblia, que não tem comunhão com Deus, na hora que algo ruim acontece, cobra o Senhor. Na hora lá atrás, que era para poder ela estar diante de Deus prestando atenção na palavra, ela não prestou, irmão. Geralmente, os mais revoltados dentro da igreja são aqueles que menos têm a presença de Deus na vida dele. Não, que tem menos não, que não tem mesmo. Aí não lê, não ora, não faz jejum, não vem... Por exemplo, domingo que vem é Santa Ceia. O crente, com todo respeito, irmão, ele vai fazer o último esforço possível que for, mas ele não falta no culto de Santa Ceia. A não ser que tem outra coisa para resolver para lá, que seja mais importante que Deus. Eu já falei. Minha sogra falou que disse que viria aí. Se ela vier comigo de domingo, vier lá em casa. Ô, dona Maria Creuza, vamos para a igreja. Não, hoje eu queria que você ficasse aqui. Ela vai ficar lá sozinha. Se não quiser vir comigo. Meu compromisso primeiro é com Deus, irmão. Não é com a minha mãe, não é com ninguém.
Pastor, o senhor é doido? Não sou doido de falar isso aqui, não. É lógico que eu tenho meu ministério que tem que cuidar, que é a família. Mas se eu não estiver bem com Deus, como é que eu vou salvá-los? Presta atenção. Se Jesus fosse a minha mãe, vem aqui. Sabe o que Jesus ia falar para ela? Ah, parabéns, troféu joinha. Eu estava lá atrás pregando, você prestou atenção, agora você quer me cobrar? Minha mãe ia falar desse jeito. Você olha para mim, será que você está em direito de reivindicar algo, irmão? No seu nível espiritual, você é muito carnal, irmão. Vem carnaval, você vai para o carnaval. Vem festa junina, você vai para a festa junina. E faz tanto de coisa errada, você está querendo cobrar Deus, irmão. Você tem moral para isso? Às vezes a nossa ficha não cai. Não, deixa para lá. Vou falar assim. Você lembra o mesmo rapaz que ligou um tempo atrás querendo casar e falou que estava nervoso e que eu falei com ele, se você fosse pai de uma garota, você daria para casar um cara igual a você? Ele que desligou o telefone, você lembra? Ele me ligou de novo. Mas agora revoltado com Deus. Se não arrumar mulher para mim, Deus na igreja, eu vou arrumar no mundo. Eu falei, você acha que Deus vai se impressionar com isso? Olha para mim aqui. Olha para mim. Tem gente que está aqui, é uma pessoa, não sei quem é, mas que falou esses dias com Deus. Se eu não conseguir por bem, eu consigo por mal. Você está doido de falar um negócio desse? Você acha que você vai impressionar Deus, rapaz? Presta atenção. A cara da Maria. Olha a cara de Marta. Culpa sua. Culpa sua. Você não me ama. É desse jeito. Deus me ama. Parece que eu joguei pedra na cruz. Mas na hora de estar no culto, ela não estava. Tem gente que vai se surpreender no dia do juízo, irmão. Está amarrado e eu quero que isso não aconteça com ninguém aqui. Eu oro para que não aconteça. Mas você vai ter puxado o telão na sua frente assim, ó, o data show que for, um PowerPoint, já tem outras coisas aí, mais modernas, né? E Deus vai falar, você está vendo aqui isso aqui? Aí você vai falar assim, nossa, é um exemplo. É meu irmão, meu primo. Pois é, está lá embaixo no fogo eterno, por sua culpa. Por isso você vai lá, junto com ele. Em vida você não quis cuidar. Por que você vai cobrar algo que não aconteceu se você não tem, com todo respeito, nenhum tipo de moral para isso? Enquanto a carne saiu doida, olha a cara da Maria. A Marta então vira para o Senhor e fala assim, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22, leia lá, Marta. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. A carne conhecia ou não conhecia a palavra? Claro que sim, mas não pratica. Nossa, eu sei. Tem gente que sabe mais de Bíblia que eu, irmão. Mas e daí? E aí? E aí, o que mudou na sua vida? Você sabe de capa a capa. Você é inteligente, você é um camarada que, meu Deus do céu, dispensa comentar, mas e aí? Não, eu tenho tudo que eu quero, mas quem disse que ter dinheiro mede o tanto de Deus que você tem? E aí? Olha para mim, vai na rua. Tem um monte de mendigo que tem a palavra ou não tem? Tem pastor ali. E aí? Por que não coloca em prática o que está escrito ali? Não, ele falou bonito. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, porque eu sei que se o senhor pedir, Deus vai falar. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém sei que tudo que se o senhor pedir a Deus, Deus concederá. Olha o versículo 23. Disse-lhe Jesus, olha o que Jesus falou para ela, teu irmão há de ressuscitar. Olha o que a Marta vai falar com Jesus agora, você vai dar risada. Disse Marta, vai, fala aí, filho. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Foi isso que Jesus falou? Não. O carnal nunca entende. Jesus estava falando isso? Não. Estava? Não. Olha para mim, começou bem, mas terminou mal ou não? Olha para mim, o carnal, na hora de tomar posse do que o Senhor está falando, ele não entende nada, irmão, com todo respeito. Ele sabe tudo, mas não sei se vai entender, mas na hora H ele não sabe de nada. Ela vira, olha que tapada, com todo respeito que era. Virou para Jesus e falou assim, não, ele vai ressuscitar mesmo no último dia da ressurreição. Você vai entender. Olha o que você vai ouvir agora, vamos lá, versículo seguinte. Disse-lhe Jesus, ô Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja o quê? Morto, o quê, Marta?
Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Foi isso que Jesus perguntou para ela? Foi? Ela deu uma resposta nada a ver, né? Você entendeu? Jesus falou, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá, e papapá, crê tu isso? Ela falou assim, realmente, o Senhor é o Cristo, que há de... Foi isso que Jesus perguntou para ela? É o caso da pessoa que está aqui, que não sabe nem o que eu estou falando. Está aqui a cabeça, eu tenho que fazer almoço hoje. Meu Deus do céu, deixa o almoço para lá, irmã. Não, você está entendendo, sim ou não? Por que ela respondeu nada a ver? Ela estava prestando atenção no que Jesus estava falando? Não. Claro que não, gente. É a gente que você... E eu costumo sempre colocar tema nas mensagens para ficar fácil de entender. Mas tem gente que você perguntar para ele daqui a pouco o que o pastor pregou, ele fala, o pastor pregou coisa com coisa, não é a sua cabeça que está virada. Você não está nem prestando atenção, você está aqui, você está prestando atenção. Olha para mim, sabe a cor da roupa da irmã? Sabe como é que está o cabelo da irmã? Sabe como é que está a camisa do pastor, está para lá de fora? Presta atenção em tudo. Mas o que Jesus queria ouvir dela, Jesus não ouviu. Você vai ver o que Jesus vai fazer agora, gente. Jesus ele não vai continuar a conversa com Marta. Não adianta tratar milagre com quem é carnal. Não adianta tratar bênção com aquele que está na carne. Não vai acontecer nada. Olha o versículo seguinte. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, te chama, vai lá. Maria. O mestre te chama. O mestre te chama. Acorda, Maria. Acorda, Maria. Deixa eu te fazer uma pergunta agora e você vai se surpreender. Fica aqui, Maria. Você está meio hoje, está estupiada. O que foi? Olha aqui para mim. Jesus quis tratar o milagre de Lázaro com ela? Porque ela era o quê? Carnal ou espiritual? Jesus mandou chamar quem? Olha para mim. Se você não aprender a dominar a carne e ser uma pessoa espiritual, Jesus nunca pode tratar milagre contigo. Não, pastor, peraí, não estou entendendo nada, mas eu estou nessa situação e Deus abriu uma porta, porque alguém que é espiritual orou por você. Aliás, deixa eu dar um conselho para os maridos que estão aqui. Se a sua mulher é de Deus, agradeça a Deus por ela ser espiritual e orar por você, porque senão você já tinha partido há muito tempo, você já tinha perdido até o emprego. Você pode dar glória a Deus que você tem uma mulher de fé do seu lado. E não, olha para mim, não estou eximindo pastores, não, que tem pastor aqui também. Jesus não trata milagre com carnal. Enquanto a Maria estava tranquila, a Marta doida, ó. Carnaval. Isso aqui você tem que entender. Jesus não tem paciência de conversar com ela. Olha para mim. Será que Jesus está fazendo assim para as suas orações? Quando eu falo carnal, não é aquele pecador, é que anda no natural. Fala um palavrão, passa uma mulher bonita, mexe. Não mexe não, pastor, mas dentro da mente faz que aqui, Alguém briga no trabalho, você sai no tapa com o cara, você não é crente ainda, irmão. Estou falando a verdade, irmão. É aquela pessoa que senta para conversar contigo de alguém, você descasca a pessoa, você não é um apaziguador. Você está muito carnal. Estou falando a verdade, irmão. De vez em quando eu escuto um funk. Se é solteiro, deu uma mole a alguém, você vai lá e pega. É verdade. Deu o troco errado para você, você leva o troco para casa. Derruba alguém para você poder ficar. Você está muito natural. Sinto lhe dizer, ó. Ah, Marta doida. É isso aí. E a Maria, ó, a esperança. A esperança de Jesus é encontrar a Maria influenciada pelos judeus igual a Marta, ou encontrar a Maria de Lucas 10:38? É isso aí. É isso. A esperança de Jesus falou, não vou conversar com essa mãe não. Chama aquela que para poder me ouvir, que entende o que eu falo. Sabe por quê, gente? Não precisa abrir não. O Diogo, coloca rapidinho, primeira carta de Paulo aos Coríntios aí, rapidinho. Capítulo 2, versículo 14. Você vai entender que Jesus não trata milagre com o carnal, irmão. Ele não trata. Você dá um jeito de se converter, o jeito tem que se batizar, irmão. Arruma um jeito, casa aí, sei lá. Ah, pastor, eu sou amaziado, eu tenho união estável, mas união estável altera o seu status civil.
Que eu saiba, não. Então, com todo respeito, você tem que casar no cartório. Ó, capítulo de número 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de quem? Ela compreendeu? Porque ela era espiritual ou carnal, gente? Carnal. Porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem. O que, igreja? Pula, Diogo. Vamos, Diogo. Para frente, meu amigo. Se discernem o quê? Entendeu alguma coisa? A carne não deixa você entender como Deus trabalha. Enquanto isso, a Maria de boa. Olha o versículo seguinte, volta lá, 11. Versículo 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Jesus queria ouvir da Maria o que ele não vai ouvir, pessoal. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo seguinte: vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolaram, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Atenção agora, igreja. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, atenção, Senhor, se tu estivesse aonde? Meu irmão não teria o quê? A fala dela era igual a fala de quem? Quem consolou ela? Os judeus. Olha para mim, quem consolou ela? Agora já não era Maria mais espiritual, era Maria o quê? Você sabe o que Jesus queria ouvir de Marta quando ele chegou? Jesus queria ouvir de Marta assim: Senhor, a minha irmã está doida. Ela não deixou a gente sepultar Lázaro porque ela disse que o Senhor chegaria. A Bíblia está repleta de casos de pessoas que morreram e eles não sepultaram esperando o homem de Deus chegar. Você quer um exemplo? Olha lá, por favor, abra, por favor, lá em Atos, não, em segundo, pode ser em Atos primeiro, depois segundo livro dos Reis, Atos capítulo 9, vamos lá. Jesus queria ouvir de Marta o que ele não ouviu. Ele chama Maria, vamos ver se a Maria vai falar o que eu quero ouvir, que estão esperando eu chegar. Aí a Maria fala para ele: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma fala da carnal, ó. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Atenção! E aconteceu que, naqueles dias, que enfermando ela, morreu. E pegaram e colocaram no caixão e enterraram. E tendo-a lavado, depositaram onde, igreja? Quando você enterra, olha para mim, você sepulta, você dá o caso como o quê? Jesus queria ouvir isso. Olha segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo 17, rapidinho. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. A mulher não podia ter filhos, o Eliseu deu a palavra e ela engravidou. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores. Versículo seguinte, por favor. E disse ao seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E o que, igreja? Olha o que essa mulher vai fazer com a criança. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e o quê? Atrás do homem de Deus. Ela sepultou? Olha para mim. Jesus nunca quer que você sepulte aquilo que ele disse que não é para ser sepultado. Jesus não é esperança de ouvir da Maria assim: ó Senhor, fala comigo, Senhor, eu não deixei sepultar, hein? Deixei sepultar. Tá lá, estou esperando até agora o Senhor. Esperando lá o Senhor. Igual a mulher lá que o filho morreu. Igual a mulher que o filho morreu. E ela não sepultou, ela colocou na cama do Eliseu. Para Eliseu chegar e ressuscitar o menino. Igual que vai acontecer em Atos. Vai acontecer em Atos. Igual. Quando a Dorcas morreu, eles não sepultaram. Olha para mim, por que você está colocando uma pedra onde Jesus te deu uma palavra? Por que você está dando o caso como encerrado se Jesus não falou para você dar o caso como encerrado? Volta lá em João 11. Verso 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, né? Moveu-se muito em espírito e fez o que, igreja? Olha para mim, ele perturbou-se. Perturbação nem sempre é demônio, irmãos. Às vezes é um estado de espírito que te deixa triste com aquela situação.
Atenção agora, versículo 34. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Traga aqui Maria. Jesus para cá, fica aqui Maria. Jesus chega, vira para o sepulcro. Quando Jesus vê que o Lázaro está sepultado, Jesus o quê? Jesus chorou por quê? Espera aí. Lá atrás, Jesus disse que a enfermidade era para a morte? Era para que manifeste nele o quê? Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro? Por que Jesus ia chorar então de tristeza? Ele era um cara fingido? Era? Jesus queria impressionar alguém chorando? Jesus era um cara fingido? Por que ele chorou? Acabei de falar. Se ele perturbou-se. Você já viu aquela expressão? Chorei de raiva. Quem já viu essa expressão? Jesus queria que o Lázaro tivesse sepultado? Não. Jesus queria chegar e encontrar o Lázaro deitado numa cama esperando ele. Sim ou não, gente? Sim. Olha para o pastor, exatamente isso. Me desculpa com todo respeito, não estou criando doutrina aqui não. Mas olha para mim, esse choro para mim de Jesus não é choro de tristeza e nem de fingimento. Se ele ia ressuscitar, por que ele vai chorar? Que finge é o homem, irmão. Jesus não vai. Ele ficou tão decepcionado com aquela atitude, com todo respeito, esse é o choro de Jesus. Por isso que tem gente que às vezes, pastor, não estou inventando não, mas está escrito na Bíblia. Versículo 32 você acabou de ler, que ele perturbou ali. Olha para o pastor, tem quantas vezes a gente, olha para mim, sepulta aquilo que não é para sepultar. Tem gente que está dando o caso como encerrado do casamento, mas Jesus não disse isso para você. Às vezes é sepultar o filho. Não vou ficar chutando não, pessoal. Você entende como Deus quer que você entenda. Esse foi o ponto que eu falei lá atrás. Jesus chorou. Exatamente. Ele não chorou de tristeza, pessoal. Porque ele amava Lázaro, igual dizem por aí. Não tem nada a ver isso. Ele não queria que eles sepultassem, de uma certa maneira, aquilo que ele disse que ele queria viver. E aí você já sabe a história. Versículo seguinte. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Você notou que foi só os judeus que disseram? Mais uma vez, influência errada. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Atenção, disse-lhe Jesus, tirai o quê? Na sua opinião, esse tirar a pedra de Jesus aí, foi assim, tira a pedra por favor? Não. Sabe por que eu estou falando contigo que não é isso? Olha o resto do versículo. Marta, irmã de Fundo, diz, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha o versículo 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de quem? Meu irmão, esse tirar a pedra de Jesus aí, olha para mim, foi, tira a pedra, eu não mandei pôr ele ali, por que vocês não me esperaram, como muitos outros da Bíblia esperaram? Por que vocês estão colocando uma pedra onde eu dei uma palavra? Por que vocês estão dando caso como encerrado? Eu não falei para você, Marta, que se você crer você vai ver a glória de Deus? Eu não falei para vocês que essa enfermidade não era para a morte? Por que vocês fizeram isso? Tem gente aqui que se fosse hoje, Jesus estivesse aqui, ele ia falar com você que falou com Marta e com Maria. Isso aqui não é pedindo educadamente, não foi uma bronca que ele deu. Por que você está desistindo do casamento? Por que você está colocando uma pedra onde eu dei uma palavra? Por que você está desistindo da empresa, desistindo do emprego e por aí afora, desistindo da sua vida? Por que você está fazendo isso? E aí você já sabe, versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Versículo seguinte. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para onde? Esse sair, meu irmão, Jesus falar vem para fora, ou sai para fora, não é um erro de português. O pastor já me até disse isso uma vez. É Jesus falando assim, ô Lázaro, não era para você estar aí. O seu casamento não era para estar onde está. A sua vida não era para estar onde está. Está aí porque você colocou uma pedra onde ele colocou uma palavra. Seu emprego, a sua empresa... E não vou ficar chutando. Entenda como Deus quer que você entenda. Gente, quem sou eu para poder mudar a sua cabeça? Não. Entenda como o Senhor está lhe falando. Olha o versículo seguinte.
E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai o quê? Falou, tira aí as ataduras, o que tem aí, tira toda a faixa que eles enrolaram para sepultar, e fala assim, deixai-o ir. Significa, por favor, não façam com ele o que vocês acabaram de fazer. A história toda de Lázaro, ela durou quantos dias? Quantos dias, gente? Olha, Hebreus, eu termino, 10:37. Porque ainda um poucochinho de que, igreja? Um pouquinho de tempo. E o que há de vir, e não o que? Jesus hoje te diz, não sepulte o Lázaro, porque o que há de acontecer não vai demorar muito. Daqui a pouquinho tudo acontece, e o nome dele vai ser glorificado pela tua vida. Hoje nós entendemos o porquê que Jesus chorou. Aplauda Jesus bem forte. Fica de pé, por favor. Feche seus olhos. Jesus, eu me coloquei diante de ti para poder falar o que o Senhor, meu Pai, pede ou pediu para ser falado. Jesus, eu respeito qualquer tipo de pessoa, mas eu não vejo que o Lázaro chorou de tristeza ou de chateação. Jesus, o Senhor chorou pelo Lázaro de tristeza ou de chateação? Se o Senhor sabia que ia ressuscitar, se era já plano do Senhor demorar 4 dias, porque os judeus acreditavam 3 dias, que o corpo ainda ficava, o espírito ficava no corpo. Jesus, se tudo isso aconteceu, por que o Senhor ia chorar, meu Pai, de forma fingida? Eu não acredito, o Senhor não é um homem fingido, o Senhor é um Deus todo-poderoso, sincero. Jesus, o Senhor não queria que eles tivessem feito o que eles fizeram. Quantas vezes, meu Pai, a gente coloca uma pedra onde o Senhor quer que a gente não coloque uma pedra. Tem gente que está aqui que já deu o caso do casamento como encerrado. Tem gente que está aqui, meu Pai, que já deu, meu Pai, o caso naquela situação financeira como encerrado. Deus está falando contigo que não. Ele está dizendo isso, ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Guarda isso no seu coração, minha irmã. O que você precisa é estar presente sempre na presença de Deus, no altar do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu já aproveito e abençoo o meu irmão de casa, a minha irmã de casa, e digo a você, meus irmãos de casa, Deus abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.